Fala, tropa! Copa do Mundo tá batendo na porta. Você quer garantir camisas oficiais das seleções que vão estar na Copa? Na Foot Fanatics você consegue. O link tá na descrição. Vral! Sou flamenguista e sou fã dos seus comentários. São bem fundamentados e cirúrgicos. Fico feliz em poder ouvir suas análises. Teve outro inscrito nosso que comentou aqui também, falando... Também é rubro-negro, te admira muito, cara. Obrigado. Isso é difícil, mano, para um comentarista atingir. Como é que foi pra você, assim? Te vê que a torcida do Flamengo te respeita pra caramba. O começo eu falei assim, caraca, como é que vai ser quando eu fizer um jogo do Flamengo, cara? Tudo é clubismo, né? Xingado pra caraca. Mas o Flamengo tava numa fase muito boa, porque foi em 19, né? Então, assim, chegou um treinador com umas ideias que eu gosto muito, então se aproximou muito do que eu penso de futebol. E o Flamengo tava ganhando, cara. Então, assim, normalmente eram muito mais elogios do que críticas, né? Uhum. Então, eu consegui quebrar um pouquinho. E por que assim, eu faço questão sempre de pontuar algumas coisas para cada vez mais as pessoas saberem que quando eu falar uma coisa que para elas não seja correta, é justamente por erro técnico de avaliação e não por ser Vasco. Por isso que eu faço questão. Eu sou Vasco, nasci Vasco, vou morrer Vasco, amo Vasco e vou ser Vasco até o fim da minha vida. Mas isso não vai tirar a minha capacidade profissional de criticar o Vasco quando tiver que criticar e de elogiar o Flamengo ou qualquer outro time que seja. Então, assim, porque as pessoas às vezes entram pra comunicação e falam assim, agora eu não tenho time. Então tá tudo errado, porque o que te levou pra comunicação esportiva é o amor pelo futebol. Exatamente. Então, quando você fala que tem um time... Eu acho que você passa realmente credibilidade. Quando eu falo assim, agora eu não tenho time, porra, me desculpe. Então, assim, eu tenho time. Só que, assim, eu tenho muito respeito às pessoas que estão ouvindo. Então, assim, eu vou errar, mas não vou, assim... Por paixão, né? Por passar pano, nada disso. Uma pergunta, assim, que surgiu. Você falou dessa questão de time. Você trabalharia no Flamengo, assim? Aí eu acho que não. Não contra o Flamengo. Com respeito ao Vasco. Quando eu falei lá com 18 anos, quando eu falei lá com 18 anos, que eu fui perguntado sobre isso, eu acho que fizeram essa pergunta pra algum jovem também do Vasco, não sei se foi o Paulinho. Foi o Paulinho, eu acho. E me perguntaram também com 18 anos, você jogaria no Flamengo? Eu falei, não. Eu não sabia, eu não sabia, né? Ninguém sabe como é que é o futuro. Eu falei, não. O não é em respeito ao meu torcedor. Sim. O quanto aquele torcedor poderia se decepcionar de ver um moleque que é cria do Vasco, que declarou amor ao Vasco, tal, jogar no maior rival. Então, assim, não é nada contra o Flamengo. É em amor ao que eu tenho aos meus torcedores e ao Vasco. E eu acho que o torcedor do Flamengo ficaria feliz se algum jogador da base do Flamengo falasse a mesma coisa. Exato. Sim, claro. Então, assim, o Adriano fala isso. Né? Nunca jogaria no Vasco. Então, o meu respeito pelo Vasco é porque eu tenho uma história... O meu elo é muito forte ali com o Vasco. Eu cheguei com 6 anos. O meu pai foi motorista de caminhão de lixo. Então, caramba, assim, do Vasco, né? Sim. De entulho, né? De entulho do Vasco. Do clube. Em algum momento ali, a gente tinha uma assistência social e algumas dificuldades financeiras. Então, assim, eles deram trabalho pro meu pai. Você é de onde, do Rio, assim? Sou de Vista Alegre. Vista Alegre, cara. Rapaziada boa. Além da Zona Norte ainda, né? Zona Norte, quase Zona Oeste. Rapaziada boa de bola lá. Então, eu tenho uma história muito grande com o Vasco, assim. Então, assim, a minha preocupação sempre foi não decepcionar a torcida do Vasco. Ponto, só isso. Era a parceria do Pedrinho com o Felipe, cara, que era algo... Vocês conhecem ele de quantos anos? 6 anos. 6 anos. Eu cheguei, acho que 2, 3 meses depois o Felipe chegou. Caraca. Cara, minha história de chegar no Vasco, ela foi muito maluca, cara. Pô, conta aí. O Vasco foi jogar em Vista Alegre, cara. Uma categoria chamada Fraldinha, que agora é sub, né? Sim. Antigamente era Fraldinha, pré-mirim, mirim, infantil, enfim. E aí chegou lá pra jogar, na quadra lá de Vista Alegre. Aí faltava meninos, assim, pra jogar. Aí os caras falaram, porra, tem um moleque lá na Walter Seder, que é o nome da minha rua lá, que joga no meio dos grandes, joga pra caraca, não sei o quê. Pô, me chamaram lá. Falaram, pô, seu Hélio, falaram com meu pai. Pô, tem um jogo ali contra o Vasco, não sei o que, leva o moleque. Não tinha nem tênis. Arrumaram um tênis grandão. Pegaram algodão, não sei se tu lembra disso, que bota na ponta do pé pra ficar justinho. E aí eu fui pro jogo. Eu não lembro, obviamente, né? E meu pai falou que depois, né, que eu joguei pra caramba. E aí, o seu Adamur, que era o treinador do Vasco, mandou ir pro Vasco. E eu fui pro Vasco. E aí eu só ficava no banco. Aí a minha irmã foi lá falar com ele. Falou, cara, olha só, a gente não tem dinheiro pra ficar vindo pra cá. E outra, ele não joga. Então, assim, ele não vai vir mais. A gente não entende esse negócio de futebol, ele não vai vir mais, cara. Caraca, olha só. Aí o seu Adamur falou pra ela, ele não joga porque ele não pode ser federado. Porque só pode ser federado com 7 anos. Eu tinha 6. E ele vai ficar... E eu trago ele no banco de reservas pra ele começar a sentir o ambiente da torcida, da quadra. E não tem problema não. Se você não trouxer ele, eu busco ele em casa.
Caramba, então foi o cara que... Foi treinador, Adamor, mas ele não precisou buscar, né? Aí quando eu completei 7 anos, e ainda falou assim, porque o dia que ele entrar nessa quadra, nunca mais ele vai sair. Caraca, olha só, A mano. visão do cara. E aí eu fui federado, e aí Tem o um cara Felipe que me aparece uma da sacaneia sua pra vida, caralho. assim. Porque do Fraldinha até o Mirim, o Felipe fala, o Pedrinho foi um dos maiores fenômenos que existiram no futebol de salão. E eu fico com vergonha de falar, porque eu não quero falar isso de Não. mim. Mas eu tô falando porque é a resenha do Felipe.